Você é amigo do noivo? Sabe, irmãos, esse é o maior presente que Ele nos deu. Esse é o maior presente que o Senhor nos deu. Sermos amigos do noivo. E Ele nos chama para um lugar de intimidade. Vamos ler comigo João capítulo 3. Abra sua Bíblia. Eu quero ler com você João capítulo 3. Aqueles que já encontraram, vamos agradecer mais uma vez ao Senhor. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos, porque você é bom. Você é maravilhoso, a tua palavra ela é viva e eficaz. Eu creio, Senhor, na tua palavra, com convicção, Senhor. Espírito de Deus, unja o teu povo nessa noite. Passe com o teu óleo sobre nós. Passe com o teu Espírito sobre nós. Nós queremos nos tornar amigos do noivo. Nós queremos andar em um relacionamento com o noivo. Nós queremos ser mais do que servos do noivo. Nós queremos ser mais do que empregados do noivo. Nós queremos ser amigos do noivo. Fomos chamados para relacionamento. Fomos chamados, Senhor, para intimidade contigo. E é nessa noite, aquilo que nós clamamos e que nós tanto desejamos, Senhor, passe o teu óleo sobre nós. Passe a tua unção sobre nós. Passe o teu rio, Pai, rios de águas vivas, para que possamos, Senhor, fluir, para que as águas fluam do nosso interior, que possamos ter a nossa mente sarada nessa noite, que o teu Espírito convença aqueles que estão nesse lugar, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que estão pela internet ouvindo, ou aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa pegar o coração de cada um de nós, que o Senhor possa agarrar o nosso coração, para que não seja mais largado. Pai, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. João capítulo 3, verso 29 e 30. Põe para mim aí. Tem aí, mas eu quero ler com vocês na palavra. Diz assim, ó: aquele que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está perto e o ouve, enche-se de quê? De alegria. Vamos lá, irmãos. Quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa, porque que ele cresça e que eu... Vamos lá, irmãos, diga assim comigo: porque ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amém, irmãos? João capítulo 3. João Batista, irmãos, ele é o amigo que veio para preparar o caminho. Veio preparar todo o percurso do Senhor aqui na terra. Passa para mim aí, por favor. Amigos do noivo, e a pergunta é: chamados para ser um precursor. Sabe, irmãos, você já pensou sobre o chamado de João Batista? Quem aqui já leu sobre João Batista? Todos nós, né? Todos nós conhecemos João Batista. O homem que foi profetizado para preparar o caminho. O homem que foi profetizado por Isaías, que iria preparar o caminho para quem? Para o Senhor, para o Messias, para o Filho de Deus. Ele estava responsável por preparar o caminho. Sabe, irmãos, João Batista foi o precursor do Salvador do mundo. Tem aí, ó. Era a sua voz que ecoava pelo deserto e dizia: preparai o caminho do Senhor. Diga assim comigo: preparai o caminho do Senhor. Que desvelava a necessidade de arrependimento que nos levaria à verdade. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. Vamos lá? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, irmão, sabe, pela manhã o pastor falou sobre aqueles que são nascidos de novo. Ninguém pode herdar o reino dos céus se não for o quê? Nascido de novo. E nem aqueles que ainda não se arrependeram.
O processo para nascer de novo se chama arrependimento. Não dá para nascer de novo sem arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada que garantirá você como nascido de novo. Por quê, irmãos? Por que é necessário arrependimento? Porque, sabe, irmãos, o nosso coração, ele é mau diante de Deus. Ele não é aceitável diante de Deus. Porque os nossos desejos não são compatíveis com os desejos de quem? Do Senhor. Por isso nós precisamos de arrependimento. Irmãos, precisamos nos arrepender porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus já veio, amém, irmãos? E virá. Não só já veio, como ele virá. O reino veio com o rei, Jesus. Ele veio, mas não veio como rei, veio como servo. Jesus vem como servo. E ele começa a falar sobre o que tem no reino de Deus. Ele começa a pregar sobre as boas novas do reino de Deus. E Jesus começa a transpor, a falar, a pregar sobre a cultura do reino de Deus. Qual é a cultura do reino de Deus? Pergunta ao seu irmão, você sabe qual é a cultura do reino de Deus? Pergunte para ele. Pergunte, diga a ele, você sabe qual é a cultura do reino de Deus? E aí? A cultura do reino de Deus é aquele que perde, ganha. Aquele que morre é o que vive. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o quê? O último. No reino de Deus, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. No reino de Deus, não há maior e nem menor. No reino de Deus, não há pequeno nem grande. No reino de Deus, há justiça e alegria no Espírito. Amém, irmãos? O reino de Deus é paz, alegria e justiça. Então, irmãos, Jesus vem para conversar sobre o reino. Jesus vem para falar um pouco sobre o reino. Para que depois, quando ele voltar, ele venha instaurar o seu reino. Quando Jesus vier, ele vai inaugurar o seu reino. Nós reinaremos, como diz a palavra, Apocalipse capítulo 19, vai dizer que ele virá para reinar por 1000 anos. Exatamente 1000 anos. Ele virá para reinar, preparar a terra para que o Pai possa descer. Irmãos, você já parou para pensar que Deus, em sua plenitude, vai vir morar conosco? Deus, em sua plenitude, virá morar conosco. Mas, para que isso aconteça, o Filho vem para preparar o lugar e entregar o reino em suas mãos. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer que Jesus virá para preparar o reino para o Pai. Esse é o serviço de Deus. Essa é a missão do Filho. Ele veio para pregar sobre o que tem no reino, para aquecer o seu coração. Irmãos, o reino de Deus está próximo, porque ele ainda não veio em sua plenitude. Mas Jesus veio para pregar as boas novas desse reino. Então, quando eu escuto sobre o reino de Deus, sobre o que tem no reino de Deus, sobre a cultura do céu, irmão, eu começo a ansiar pelo quê? Por esse reino. Mas, irmãos, antes de Jesus vir, já vinha alguém falando e dizendo: olha, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se. Não procure viver a mesma vida. Não volte a fazer o que você fazia antes. Pratique as coisas novas. Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Irmãos, João Batista era amigo de Cristo. Diga assim: João Batista era amigo de Cristo, o verdadeiro noivo. Aquele que compreendeu a necessidade de estar perto do coração de Jesus. Irmãos, nós precisamos entender
a necessidade de estar perto do coração de Jesus, de ouvi-lo e se mover a partir de uma santa paixão por comunicar os desejos do Senhor à sua igreja, expondo-lhe o compromisso e o convite maravilhoso do casamento eterno com o Cordeiro que venceria a morte e tomaria como esposa, dando-lhe um lugar de realeza, ainda que essa igreja, essa noiva, não merecesse. Irmãos, quando Jesus estava aqui, ele tinha pessoas que o seguiam. 5 grupos de pessoas que seguiam Jesus. A multidão, os 70, os 12, os 3 dos 12 mais rochedo para aguentar o tranco, e 2 amigos. A multidão não quer saber de compromisso. Os 70 só querem saber em ser salvos. Por que, Tiago? Veja, eu vou explicar para você cada um. A multidão, quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, o que foi que eles fizeram logo em seguida? Procuraram Jesus de novo. Por quê e para quê? Para as suas necessidades. Então existe nesse grupo, nesses 5 grupos de pessoas que seguiam Jesus, o primeiro é a multidão. Ela segue Jesus porque ele tem uma benção para dar a eles. Aí vem o outro grupo, quais são? Os 70. É aqueles que Jesus diz assim, olha, faça isso, vão lá, façam aquilo que eu estou pedindo a vocês. Aí eles vão, fazem, e aí estão alegres, estão felizes, porque os demônios se sujeitam em seu nome, porque eles estão fazendo alguma coisa. E aí Jesus diz assim, olha, vocês precisam estar felizes porque o seu nome está escrito aonde? No livro da vida. Os 70 são aqueles que são simplesmente os salvos, que faz só quando o Senhor manda eles fazer, que apenas obedece uma ordem, que não tem um coração voluntário. Irmãos, preste atenção aqui, por favor. Por favor, irmãos, acorde. Por favor. Irmãos, os 70 são aqueles que têm um coração, que não tem um coração voluntário. São aqueles que apenas fazem o que o Senhor manda, o que o Senhor diz. Eles só fazem porque Jesus está pedindo a eles fazerem. Aí tem o terceiro grupo, os discípulos, os 12, aqueles que estão junto de Jesus, aqueles que estão mais próximos de Jesus, aqueles que estão ouvindo, presenciando os milagres, aqueles que estão, sabe, ali em comunhão, em relacionamento, ouvindo a palavra. Aí entra o outro tipo de grupo, que são os 3 discípulos mais rochedo, Pedro, Tiago e João, aqueles em que Jesus levava para os momentos mais difíceis e gloriosos. Quando Jesus foi para o Monte da Transfiguração, levou quem? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava no Getsemane, quem foi que ele levou mais para perto para ele? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João são os 3 discípulos dos 12 que mais aguenta rojão. Que sabe, eu estou ali, Senhor, estou contigo. Olha, não me nego, não fujo, não corro. Ah, irmão, até aí tá bom. Sabe, muitos estão subindo de categoria, mas param aí. Ser discípulo tá bom demais. Para quê? Não quero avançar, não. Aí entra o outro tipo de grupo, o último, os amigos de Jesus. 2 amigos que Jesus tinha, Lázaro e João. Lázaro e João. João, o discípulo, não só o Batista. O Batista veio para cumprir aquilo que ele tinha que fazer como precursor. Mas João, discípulo, ele passou de uma categoria para amigo. Por quê? Porque na Bíblia diz assim, que era quem? Aquele em que Jesus amava. Aquele em que Jesus mais amava. Então, irmãos, nós precisamos hoje parar para pensar em qual categoria você está inserido.
Irmãos, Jesus, quando estava cansado, ia para a casa de Lázaro. E ficava lá em Betânia para repousar com seus amigos. Era o lugar em que Jesus se sentia à vontade. Era o lugar em que Jesus contava piada. Era o lugar em que Jesus podia estar tranquilo, sem nenhum aperreio, sem ninguém para ficar enchendo Jesus de pergunta, sem ninguém para ficar cobrando algo de Jesus. Senhor, eu quero, me dá. Não. O lugar em que ele ia descansar era o lugar onde os seus amigos estavam. Então, irmãos, eu reforço a pergunta para nós, para mim e para você. Em qual desses grupos você está inserido? Você é só a multidão que está só à procura de pães e peixes? Você faz parte dos 70 que simplesmente está salvo, tem um nome escrito no livro da vida, mas só faz quando o Senhor manda. Fica sentadinho na cadeira, mas só faz quando o Senhor diz, vai e faz. Um servo inútil. Você é o discípulo, aquele que está ali sempre ouvindo, sempre em comunhão, mas que se não passar de categoria, pode ser influenciado pelo diabo, como Judas foi. Porque, ei, quando chega no noivo, quando chega no amigo, Satanás não está mais falando não, viu? Quem é que consegue me entender isso? Quem consegue entender? Irmãos, quando você passa da categoria de discípulo para amigo, de discípulo para amigo, irmão, Satanás não vem influenciar você não. Satanás não vem fazer conversinha com você não. Por quê? Porque o seu coração é do amado e ele é seu. Irmãos, então, eu convido vocês, eu convido a igreja a passar hoje de uma categoria, a passar para outro patamar, a avançar o patamar e o nível. Eu quero ser amigo do noivo, irmão. Eu quero ser amigo do noivo. Eu quero ouvir o seu coração. João ouvia o coração do mestre. Na ceia ele estava do lado de Jesus e ele era o que repousava a cabeça sobre o peito de Jesus e ouvia as batidas do seu coração. Lázaro não era apóstolo, mas era amigo de Deus. Lázaro era amigo de Jesus. João Batista era amigo de Jesus, porque veio para preparar o caminho. Irmãos, eu gosto de observar a relação entre o papel de João Batista enquanto amigo do noivo e a própria função do amigo do noivo dentro da própria cultura hebraica. Você sabia que existia e existe na cultura hebraica, até hoje, na cultura judaica, o amigo do noivo? Quem é um amigo do noivo, Tiago? O amigo do noivo é aquele que faz a mediação, ou ele intermedia o relacionamento entre aqueles que estão prestes a se casar. Ele é aquele que está no meio, que prepara a noiva, que adorna a noiva, o amigo do noivo. Qual é o exemplo que a gente tem nas escrituras? Ele pode ser aquele que adorna a noiva, como eu falei, que leva os presentes que a deixarão mais bela para o grande dia do casamento. Como no exemplo de Eliezer, servo de Abraão. Quem aqui já leu sobre isso? Gênesis 24. Vamos só você abrir. Eliezer, servo de Abraão, foi responsável por encontrar Rebeca, a noiva de Isaac. Ele agiu sem interesse próprio, simplesmente apresentando seu senhor para aquela que seria a sua amada. Na cultura judaica, o amigo do noivo é aquele que prepara todo o casamento. Mas melhor, ele vai atrás da noiva. O noivo, ele sabe que vai casar, mas ele não sabe quem ele vai casar, com quem ele vai casar. E aí o amigo do noivo faz o quê? Ele, por ordem do pai,
vai atrás da noiva. Ele encontra a noiva e ele convence a noiva a casar com o noivo. Por quê? Ele começa a falar sobre quem é o noivo. Ele começa a dizer, olha, o noivo é mais belo que milhares e milhares. O noivo é simplesmente incrível. Ele é fiel e verdadeiro. O noivo, ele é o maravilhoso conselheiro. O noivo, ele é um príncipe, o príncipe da paz. Sabe, irmãos, o amigo do noivo é responsável por isso, por encher a noiva de expectativa pela chegada do noivo, pela entrada do noivo. O amigo do noivo, ele é responsável por encher a noiva de alegria. Sabe, irmãos, existem 4 atributos que o amigo do noivo tem. Só o amigo do noivo tem. Coloca para mim aí, por favor. 4 atributos que o amigo do noivo tem. Como eu sei que eu sou amigo do noivo? Como eu faço para me tornar amigo do noivo? Primeira coisa, intimidade com o noivo. Diga assim comigo, intimidade com o noivo. Vamos lá, irmão, mais uma vez, diga a ele. Intimidade com o noivo, irmãos. O amigo do noivo tem esse atributo específico. Só ele tem. Ele é íntimo do noivo. O que isso significa? O amigo do noivo precisa conhecer muito bem as preferências do noivo. Ou seja, ele precisa conhecer de forma muito íntima o gosto, manias, defeitos, qualidades, vontades, planos e desejos do noivo para retransmitir essas informações com muita precisão para a noiva. Vamos lá, irmãos, quais são as características da intimidade do noivo? Ele precisa saber o gosto, diga comigo, o gosto, as manias, as qualidades, as vontades, os planos e os desejos do noivo. O amigo do noivo é responsável por isso, por passar para a noiva que ele conhece plenamente o noivo. Sabe, irmãos, todos nós aqui fomos chamados a ser amigos do noivo. Por que, Tiago? O amigo do noivo é aquele que encoraja a noiva. Eu sou amigo do noivo. Porque eu estou aqui agora encorajando você. E tanto eu, que também faço parte da noiva, que é a igreja, para aquecer os nossos corações para o retorno do noivo. Então nós fomos chamados para, a primeira coisa, intimidade com quem? Com o noivo. Diga assim comigo, eu preciso ter intimidade com o noivo. Irmãos, como é que o amigo do noivo ia chegar para a noiva, ia falar sobre o noivo e não saber nada do noivo? Como ele ia convencer? Como ele ia convencer que o noivo era a melhor coisa, que a noiva estava prestes a se casar? Irmãos, imagina você prestes a se casar com alguém que você não conhece. Quem aqui faria isso? Levanta a mão. Ninguém, né, irmão? Mas era assim e é ainda até hoje na cultura hebraica e até no Oriente Médio. Ainda é até hoje. O pai do noivo tem um amigo e esse amigo, que é amigo do noivo, vai atrás da noiva. Imagina você se casar com alguém que você não sabe quem é. Mas o amigo do noivo tem boas qualidades para falar de você. Tem boas qualidades para falar do noivo. Irmãos, o segundo atributo do amigo do noivo é qual? Confiança do noivo. Ele é uma pessoa que confia. Ou que é confiante. Não adianta só dizer, eu confio em Deus. Ele confia em você? Irmãos,
dizer que confiamos em Deus é a coisa mais fácil do mundo. Mas Deus confia em você? Deus confia em mim? Amém. Deus confia em nós? Amém. Irmãos, eu não conheço confiança se não for em troca, em reciprocidade. Não existe confiança de só um lado. Não dá para confiar em Deus, só você achar que confia em Deus. Porque confia, mas Ele confia em você. Ele confia a missão que Ele deu a você. Entendeu? Sabe, além de intimidade, o amigo do noivo deveria gozar de muita confiança. Ele tem que passar a confiança. O noivo só enviaria um amigo ou amiga que ele tivesse certeza que cumpriria a sua missão. Nem todo amigo estaria apto para desempenhar este papel. Nem todo amigo está apto. Todos os seus amigos são confiáveis? Lógico que não. Mas você sempre vai ter alguns que são confiáveis. De 10, acho que 3 são confiáveis. Jesus tinha 12, mas só confiava em 3. Jesus tinha 12, só confiava em 3. Então, irmãos, sabe, nem todo amigo está apto para desempenhar o papel de ser amigo do noivo. Portanto, o escolhido, na verdade, ele tinha uma alegria e um maior privilégio em ser amigo do noivo. Irmãos, Deus escolheu você para ser amigo dele. Ah, irmão, eu acho que você ainda não está me entendendo. Eu acho que você ainda não está me entendendo. Sabe, irmãos, Deus escolheu você para ser amigo do noivo. O Pai confiou em você esse papel de instigar a noiva até ele vir. De aquecer o coração da noiva até ele vir. Irmãos, quando eu descobri sobre isso, quando alguém pregou sobre isso para mim, eu disse assim: meu Deus, eu não quero mais ser pastor. Irmãos, eu descobri aquilo que importa. Irmãos, eu largo tudo só para ser amigo do noivo. Irmão, eu estou largando tudo, irmão. Tudo. Eu não quero ser líder, músico, pastor, obreiro, diácono. Eu quero ser amigo do noivo. Porque se eu for amigo do noivo, eu vou ser músico, pastor, diácono. Eu vou ser o que ele quer. Irmão, quando eu descobri isso, irmão, eu disse: Senhor, o Senhor me chamou para ser amigo. Eu sou imerecedor. Não mereço ser teu amigo. Mas o Senhor me escolheu para ser o teu amigo. Como diz a música? Eu quero estar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero estar contigo. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Ai, irmão, a gente canta isso há tanto tempo e a gente ainda não entendeu que eu quero ser o teu amigo, Pai. Eu quero ser o teu amigo. Ah, meu Deus, eu quero ser o teu amigo. O amigo do noivo tem intimidade com o noivo, conhece plenamente quem é o noivo e é alguém de confiança do noivo. Ele confia em você. Mesmo você sendo falho, pecador, abominável, miserável, mas ele confia em você. Sabe por quê, irmão? Porque ele morreu por você. Se essa mensagem não empolga você todos os dias a levantar da cama, eu não sei o que mais empolga. Quando você acorda e você não lembra da cruz, ah, irmão, eu não sei o que mais pode me empolgar. Porque quando eu acordo pela manhã, que eu abro os olhos e vejo a luz do sol brilhando na janela, eu digo assim: obrigado.
Obrigado, porque você morreu por mim. Eu estou aqui agora, vivo. Ainda estou vivo, porque você me ama. Eu ainda estou aqui, eu acordei, porque você me ama. E porque você morreu por mim. Isso é suficiente para viver o resto do dia. Eu não preciso mais nada. Porque isso é suficiente. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por todos. Para que todos tenham vida. E sejam também amigos dele. Terceiro atributo do noivo, do amigo do noivo. Qual é, irmão? Vamos lá, irmão. Lê para mim aí, por favor. Fidelidade quê? Fidelidade ao noivo. Irmão. Veja, a gente já passou por intimidade, confiança. Agora tem o quê? Fidelidade. Irmão. Sabe, se você pensa que a função do amigo do noivo era só preparar a noiva para o casamento, você está muito enganado. O objetivo do amigo do noivo não era só falar somente sobre o noivo para a noiva, não. Ainda tem mais um pouco. O amigo do noivo possuía uma tarefa que eu considero uma das mais difíceis: gerar uma nova paixão pelo noivo. Meu Deus. Essa é a maior dificuldade e a maior missão que nós temos para a igreja. É gerar uma nova paixão. Como diz a canção: Ei Jesus, será que é pedir demais? Uma nova fome, uma nova paixão por ti. Irmãos, o amigo do noivo, ele tem esse encargo nele. Ele tem essa responsabilidade de gerar, tanto nele, quanto na noiva, que é a igreja, irmãos, uma nova paixão pelo noivo. Todos os dias você precisa se apaixonar por ele. Todos os dias você precisa olhar para ele e dizer assim: irmãos. Irmãos, quem aqui já leu o livro de Cantares, irmãos? Não, irmãos, eu acho que você não leu o livro de Cantares. Não, irmãos, eu acho que você não leu o livro de Cantares. Irmãos, abre comigo aí Cantares, Cântico dos Cânticos. Irmão. Vamos lá. Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Irmãos, eu quero começar a ler do 2. Vamos lá, do 2. Só para eu concluir aqui. Vamos lá, irmãos. Você precisa ser apaixonado pelo noivo. Irmão, a sua missão essa semana é ler Cântico dos Cânticos. Qual é a sua missão essa semana? É o que, irmão? Você vai ler Cântico dos Cânticos, de preferência na oração. Você vai sair de lá apaixonado pelo noivo. Vai. A sua paixão vai aumentar. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, a partir do verso 3. Como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os rapazes. À sua sombra agradável eu me sento. Saboreio os seus deliciosos frutos. Ele me trouxe ao salão de banquetes. Seu grande amor por mim é evidente. Diga assim: o seu grande amor por mim é evidente. Fortaleçam-me com bolos de passas. Revigorem-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Irmãos, quem aqui já desfaleceu de amor? Desfaleço de amor. Eu estou doente, é o que a amada está dizendo. Aqui é o relacionamento entre Cristo e a igreja, e a igreja e Cristo. Se seu braço esquerdo está sobre a minha cabeça e o direito me abraça. Prometam-me, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e corças selvagens, que não despertarão o amor antes do tempo. Agora escute comigo, viu?
Ah, ouço o meu amado chegando, meu Deus. Ah, ouço o meu amado chegando. Ah, ouço o meu amado chegando. Ele salta sobre os montes. Ai, meu Deus. Pula sobre as colinas. Irmãos, meu amado, é como a gazela, como um jovem cervo. Vejam, lá está ele atrás do muro, observando pelas janelas, espiando por entre as grades. Ele está pulando pelos montes. Ah, o meu amado está chegando. O meu amado está vindo. Meu amado está vindo. E ela diz assim, olha, o meu amado está, já consigo ouvir os passos dele. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem pulando como uma gazela jovem, com toda a força, todo o vigor. Irmãos, meu amado me disse, levante-se, minha querida, venha comigo, minha bela. Veja, o inverno passou. O inverno se foi. E as chuvas passaram. As flores estão brotando. Chegou a época das canções. E o arrulhar das pombas enche o ar. Azoado o barulho. As figueiras começam a dar os frutos. Eu já li isso em algum lugar. Quando vires a figueira dando um sinal, eis que eu estou vindo. E as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida. Venha comigo, minha bela. Minha pomba está escondida entre as pedras, oculta nas fendas da rocha. Mostre-me o seu rosto e deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é doce. O seu rosto é lindo. Peguem todas as raposinhas antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Meu amado é meu e eu sou dele. Diga isso comigo, meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios, antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite. Volte para mim, meu amor, como a gazela, como o jovem cervo nos montes, sobre os montes. Irmãos, essa é a mensagem da minha vida. Essa é a mensagem da sua vida. Eu quero ser amigo do noivo. Eu quero ser apaixonado pelo noivo. Irmãos, antes da noiva ser apaixonada pelo noivo, o amigo do noivo já o ama. Porque ele vai gerar na noiva, nos últimos dias, uma paixão pelo retorno do Senhor. Ele está vindo, ele vem, ele vem. Maranata, ora vem. Irmãos, é incrível. Você precisa ler Cânticos dos Cânticos, por favor. Isso é só um trecho do capítulo 2. Eu ia ler o 3, mas eu sei que não vai dar tempo. Mas, por favor, essa semana é a nossa missão. Nós vamos ler Cântico dos Cânticos. Você vai ler cantares toda noite com a sua família, ou no momento de oração. São 5 capítulos. É a semana. É até sexta-feira, começando amanhã. Até sexta-feira. A gente vai se apaixonar pelo noivo. Irmãos, escute, veja. Imagine você se casar com uma pessoa que nunca viu na vida, como eu falei, né? Imagina amar uma pessoa sem nunca ao menos conversar com ela. Você teria coragem? O amigo do noivo tinha que gerar no coração de ambos interesse e paixão. O amigo não poderia enganar o noivo, fazendo-o acreditar que a noiva estava apaixonada por ele. Era ele quem levava as mensagens do noivo para a noiva. O amigo do noivo levava as cartas de amor para a noiva. Carregava as cartas. Ele não podia inventar palavras. Ele não podia simplesmente dizer coisas, não. Ele tinha que dizer aquilo que ele viu do noivo. É aquilo que ele viu sobre o noivo. Irmãos, imagina se o amigo do noivo inventasse moda e falasse besteira ou prometesse coisas que o noivo não prometeu. Imagina só. O amigo do noivo tinha que ser fiel na retransmissão das mensagens do noivo para a noiva. Fidelidade ao noivo, irmãos. A sua vida tem que ser fiel ao Senhor. Irmãos, sabe qual era a principal diferença entre Caim e Abel?
era que Caim era dizimista, mas Abel era tudimista. Abel era ofertante. Caim era dizimista. Caim entregava a Deus o que era de Deus. E nem isso ele entregou, porque ele entregou as sobras para Deus. Tá aí, é teu, toma. Mas Abel não. Abel, ele era tudimista. E essa é a palavra que você deve ser. Eu não sou mais dizimista, irmão. Eu sou tudimista. Você precisa entender isso. A sua vida é a oferta. Você é a oferta que Deus quer. Porque se Deus tiver o seu coração, Ele tem tudo que é seu. Tudo, exatamente tudo. Então, irmãos, o amigo do noivo é fiel. Ele tem fidelidade. Ele gera fidelidade. Não dá para ser amigo do noivo infiel. Nós não podemos ser infiéis. Infiel em tudo. Não é só infiel em questão de entregar a Deus o que é de Deus. Não. A sua vida tem que resplandecer, tem que florescer, tem que cheirar, tem que exalar, essa é a palavra. Tem que exalar o quê? Fidelidade. Por último, qual é o último atributo do noivo, do amigo do noivo? Eu não ouvi, irmãos. Respeito pela noiva. Nós que queremos ser amigos do noivo, que queremos passar para outro patamar hoje, eu preciso passar para esse patamar. Esse é o lugar que eu tenho que estar. Sabe, irmãos, esse lugar pode ser o mais inferior de todos, para os olhos dos homens. Mas para os olhos do noivo, é o maior lugar em que você pode estar. Respeito pela noiva. O amigo do noivo não podia se esquecer de algo muito importante. A noiva não é dele. Diga assim, a noiva não é do amigo do noivo. Que isso? Traição é? Não. O amigo do noivo não é da noiva. E a noiva não é do amigo do noivo. Então, irmãos, escute. A noiva pertence a quem? Ao noivo. Nós estamos aqui para preparar uma noiva que ama o noivo. Eu não posso usurpar da noiva. Eu não posso ter um caso com a noiva. Porque senão, eu vou transformar a noiva numa prostituta. Porque ela já está prometida. O amigo do noivo é somente um serviçal, um mordomo. Um cooperador, nada mais e nada menos do que isso. Ele não poderia permitir, em hipótese alguma, que a noiva se apaixonasse por ele. A noiva não pode se apaixonar pelo amigo do noivo, porque ela já tem dono. Você tem que gerar paixão pelo noivo. Irmãos, muito menos ele poderia se apoderar da noiva. Ela não é dele, mas do noivo. A noiva não é do amigo do noivo. Isso é respeito. É saber o lugar que você está. É saber o lugar que você foi chamado por Deus. Você não foi chamado para ser o noivo, você foi chamado para ser amigo do noivo. Nós fomos chamados para ser amigos do noivo. Amar a noiva, mas pelo amor ao noivo. Passar para a noiva paixão pelo noivo. Irmãos, o versículo 30 de João 3 diz, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso me humilhar. O evangelho humilha você. Diga assim, o evangelho tem que me humilhar. Diga isso com vontade, diga assim, o evangelho tem que me humilhar. O evangelho foi feito para nos humilhar. Não foi feito para exaltar e abençoar ninguém. Por quê? Porque o evangelho são as boas novas de Jesus para um coração que necessita. Você precisa se humilhar para poder receber as boas novas de Deus. Você precisa se humilhar.
não é ser humilhado. Tem nada a ver com ser humilhado. Eu não estou dizendo que você vai precisar ser humilhado, não. Você tem que se humilhar pelo Evangelho. Irmãos, que ele cresça e que eu diminua, também revela que João, enquanto o antecessor de Cristo, conhecia o seu lugar. Ele não quis enfeitiçar os olhos da igreja para si mesmo. Ou seja, ele tinha respeito pela noiva. Ele teve o cuidado de declarar a supremacia de Jesus, ressaltando o seu desejo de estar escondido do noivo, humilde e completamente diminuído. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Que eu seja o menor de todos. Eu sou só o amigo. Não, irmãos, na escalinha, na pirâmide, o noivo está lá embaixo. Porque poucos querem ser amigo do noivo. Acredito que cada geração tem um chamado específico. Cada um de vocês tem um chamado específico. Mas entendo que todos nós, enquanto cristãos sinceros, somos chamados a sermos amigos de Cristo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15. Põe para mim aí, por favor. João capítulo 15. Vós sereis o que, irmãos? Vamos lá, igreja. Vós sereis os meus amigos. Se fizeres o quê? O que eu vos mando. Já não vos chamarei de quê? Servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo. Tenho-vos chamado amigo, ou amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Irmãos, isso é o mais poderoso desse versículo. Porque Jesus fez assim, olha, você não é meu amigo? Eu vim chamar amigos. Então o que eu fiz? Eu fiz conhecer tudo que é do Pai para o meu amigo. Irmãos, é conhecer o Pai. Ele disse, tudo, irmão, vamos ler? Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito. Irmão, é tudo. Não é metade, não é pouca coisa, não tem mais um pouquinho para dar depois, não. Ele deu tudo, mas só para quem é amigo. Servo não tem conhecimento de quem é o Pai, mas o amigo tem. Por isso que o amigo entende, não, eu quero ser servo, só isso. Eu preciso estar lá embaixo. Tudo que é do Pai, Jesus fez a conhecer a nós, mas para aqueles que são seus amigos. O Senhor nos convoca, irmãos, nessa noite, a proclamar a sua fama e as condições para um casamento, que ainda vai acontecer. Precisamos ajudar a noiva a perceber Jesus. Você precisa se levantar, irmãos. Eu sei que esse talvez não seja o chamado de todos. Como assim, Tiago? Para ser amigo de Jesus, todo mundo pode ser, amém? Todos vocês podem ser. Mas eu creio que há um chamado específico para ser amigo do noivo. Por quê, Tiago? Porque pessoas no meio da noiva, no meio da igreja, pessoas específicas vão se levantar para encorajar a noiva. Eu sou um deles. Quem aqui pode dizer, eu sou um deles? Vamos lá, irmãos. Sabe, o Senhor chamou você para ser amigo dele e incendiar a noiva. Então, irmãos, eu vou estar aqui pregando o evangelho e dizendo que ele vai voltar, incentivando o seu coração até que ele venha. Até que ele venha. Porque eu fui chamado para ser amigo do noivo, irmão. Irmão, tem que ter o dia do amigo do noivo. Hoje é o dia do pastor, né? Hoje é o dia do pastor, irmão. Se você não sabia, fique sabendo. Mas, sabe, eu não fico morrendo porque alguém não disse. Parabéns, pastor. Parabéns pelo seu dia. Eu sou amigo do noivo, irmão. Eu sou amigo do noivo. O amigo do noivo não tem dia, não. O amigo do noivo está esperando pelo dia. Está esperando pelo dia que ele vai chegar. Não fica pensando. Irmão, precisamos ajudar a noiva a perceber Jesus. A olhar de novo para Jesus. A igreja está saindo do trilho. A igreja está saindo do lugar que ela foi chamada.
Ela está perdendo o amor. Jesus disse assim, que no final, o amor de muitos, o quê? Mas não todos. O amor de muitos se esfriaria, mas não todos. Não todos, irmãos. O amor de muitos, mas não é todos, não. Ele não diz assim, no final, o amor de todo mundo vai se esfriar. Não! Irmão, só o amigo do noivo vai continuar com a chama acesa. Só o amigo do noivo vai continuar lá, ó. Você precisa entender, eu sou amigo do noivo. Precisamos ajudar a noiva a perceber Jesus e amá-lo de todo o coração. Somos convidados a declarar a pureza, conhecendo os segredos do coração daquele que também é nosso noivo, sem roubar os olhos da igreja para a nossa própria performance. Eu não estou aqui para ser o cara, não, longe de mim. Eu não estou aqui para roubar glória para mim, longe, muito longe de mim. Eu estou aqui para gerar em você uma expectativa que o noivo está voltando. E você precisa, com urgência, se preparar. Mas levando a contemplar ao único que é dono das alianças. Quem é o único que é dono das alianças, irmãos? Quem é? Quem que está com as alianças na mão? O noivo, irmão. Jesus. E eu termino com essa frase. Bota para mim. Leia aí para mim, por favor, irmãos. Todos juntos. 1, 2, 3. É o que, irmão? Quem pode dizer sim a esse chamado? Quem pode dizer sim a esse chamado? Fique em pé no seu lugar. Vamos lá. Quem pode dizer sim a esse chamado? Fique em pé no seu lugar. Você foi chamado para ser amigo do noivo, irmão. Precisamos preparar o caminho para o retorno do noivo. Você está pronto? Onde estão os João Batistas? Onde estão os Joãos? Onde estão os Lázaros? Onde estão as Marias que preferiram estar aos pés de Jesus? Onde estão as Martas que sabem ouvir a repreensão de Jesus e não faz birra? Onde estão vocês, amigos de Jesus? Eu quero orar por vocês. Eu quero incentivar você nessa noite a ser o amigo do noivo. Irmãos, essa é a mensagem da minha vida. Eu não quero ser mais nada a não ser amigo do noivo. Eu clamo por uma igreja que entenderá o seu chamado e se comportará nos últimos dias como uma igreja que é amiga do noivo. Uma igreja que se levanta para incentivar a igreja, a própria igreja, a amar Jesus de todo o seu coração. Ele não aceita um amor que não seja de todo o coração. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu, toda a tua, todo o teu, toda a tua força. Tudo, dê tudo, irmão. O amigo do noivo vai dar tudo. E eu quero orar por você. Pai amado, Senhor, nessa noite, eu te peço, libere uma unção sobre esse lugar. Libere uma unção sobre esse lugar, mas uma unção diferente. Nós queremos ser ungidos como amados. Nós queremos ser ungidos como amigos de Jesus. Senhor, libere sobre nós nessa noite uma unção de amigo do noivo, amigos de Jesus, amigos de Cristo. Nós queremos ser os teus amigos, Senhor. Espírito Santo, vem passando o teu óleo sobre nós. Vem passando a tua unção sobre nós. Vem passando a tua graça sobre nós. Senhor, levanta no meio dessa igreja homens e mulheres que vão decidir ser amigos de Deus, ser amigos do noivo, amigos do Pai, amigos do Filho, amigos do Espírito. Levante nessa igreja homens como João Batista, mulheres como Marta, mulheres como Maria, mulheres, Senhor, como Madalena, que entregaram a sua vida e não eram simplesmente discípulos ou discípulas, mas entregaram o coração, porque, Pai, essa é a mensagem, essa é a nossa missão, ser o teu amigo. E eu declaro essa unção sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é bom.